O corticoide ganhou destaque em publicações científicas e vem se mostrando uma arma poderosa contra a Covid-19. Na Inglaterra, um estudo demonstrou o sucesso da inalação desse medicamento na fase inicial. Já no Brasil, médicos documentaram a incrível experiência praticada em Belém do Pará. A médica Luciana Cruz, de São Paulo, abordou duas novidades com o Jornal da Clube. Doutora Luciana, para a gente começar, vamos falar da experiência com corticoides aqui no Brasil. Vocês tiraram uma ótima lição justamente do momento de colapso em Belém do Pará, não é? Conta para a gente mais a respeito. Belém colapsou rapidamente, né? O sistema de saúde lá é frágil, enfim, foi uma situação bem complicada, onde muitos pacientes estavam em quadro, né, de comprometimento pulmonar, com insuficiência respiratória e não tinham hospitais abertos, estavam fechados. E aí, sabendo da situação, eu entrei em contato com o Dr. Zeballos, né, pedi uma sugestão. Eu já tinha assistido uma entrevista dele, onde ele relatava resultados excelentes com o corticoide. Só que havia uma questão polêmica em cima disso nessa época, porque ainda não haviam as evidências, né, as evidências científicas robustas para o uso do corticoide. Mas, diante do que o Dr. Zeballos havia relatado, do benefício clínico, né, observação clínica, ele é um médico ali da beira do leito, que estava vendo seus pacientes melhorarem, então nós o procuramos para que ele desse essa sugestão. E ele fez uma adaptação do que ele estava fazendo para os seus pacientes internados, porque o ideal seria que essas medicações fossem feitas de forma endovenosa, né? Não tinha hospital, não tinha como fazer, ele adaptou para via oral e falou, olha, vou sugerir isso porque você faz de forma compassiva, né? Já que os pacientes estão aí sem nenhum tipo de atendimento. E aí repassei para esse grupo de médicos e eles começaram a tratar os pacientes com essa sugestão, que incluía corticoide, anticoagulante e antibiótico. E para nossa surpresa, né, uns 15 dias depois, o Dr. Zeballos me perguntou como tinha sido, e eu pedi para que os colegas me procurassem no privado, para que cada um pudesse me relatar a sua experiência. Foi daí que nós resolvemos compilar esses dados, né? Pedimos para que os médicos preenchessem algumas informações de todos os pacientes que a gente pudesse compilar e publicar, para que isso fique registrado o que aconteceu. Nós tivemos resultados excelentes. Chegamos aí nesse número do que foi publicado no artigo, né, de um pouco mais de 200 pacientes, mas na prática foram assim mais de 400 pacientes tranquilamente, que como alguns não puderam ser documentados, então a gente não pode referir. Perfeito, e agora o que a gente vê é, chegando da Inglaterra principalmente, um estudo com uma outra utilização do corticoide, até numa fase mais cedo. A senhora pode falar para a gente mais a respeito? Isso, exatamente. É um estudo, né, que foi publicado na The Lancet, agora, dia 9 de abril. E o que motivou os pesquisadores a fazerem esse estudo? É bem interessante essa história. Eles perceberam que pacientes com doenças pulmonares crônicas estavam procurando menos as urgências por causa da Covid e agravando menos. E esses pacientes, eles costumam fazer uso de corticoides inalatórios, né, na famosa bombinha. Os pacientes asmáticos, pacientes de DPOC, às vezes têm enfisema, eles usam aquelas bombinhas de corticoide. E eles perceberam lá na Inglaterra que esses pacientes estavam evoluindo com menor gravidade. Então, eles resolveram fazer esse estudo, que foi aí de julho até dezembro, né, do ano passado. Foram 146 pacientes. E separaram em dois grupos, né, um grupo de 73 que ficou só com metade, né, um dos grupos ficou com tratamento só de cuidados gerais e outro grupo fazendo também o corticoide inalatório por 7 dias. E o que eles perceberam foi assim, uma diferença absurda, né, entre a evolução dos grupos, a ponto de eles precisarem interromper o trabalho antes do que seria considerado o final, antes de terminar, porque não seria ético eles permitirem que os pacientes que não estavam usando o corticoide inalatório continuassem evoluindo pior, né? Então, agora a gente tem aí a budesonida inalatória como uma opção para o tratamento precoce mesmo, porque ele é utilizado já ali nos primeiros dias, assim que você tem o diagnóstico de Covid ou a suspeição, você pode entrar junto com as medicações, né, do tratamento imediato, você associa também a budesonida inalatória, que o desfecho do paciente
estatisticamente já está comprovado que a chance dele evoluir com gravidade é muito menor. É certo, mas justamente por nós estarmos falando de corticoide, que tem um uso bastante assertivo, é bom que a gente deixe bastante sublinhado. É o médico quem deve fazer essa prescrição. Isso. Exatamente. Essa é uma informação mais para que as pessoas saibam, né, que existem opções, que elas procurem os médicos para que os médicos prescrevam, tá? Que ninguém deve se automedicar, que ninguém faça a utilização de nenhuma medicação sem orientação e sem prescrição médica. Mas procure um médico que esteja se atualizando, que adote essa linha. Isso é uma pesquisa já, é um resultado de um ensaio clínico randomizado, então tem um alto nível de evidência científica, e aí é mais uma arma para a gente tratar os pacientes, para tentar evitar que eles agravem, evitar que precise de internação, porque essa foi uma das conclusões do trabalho,